Por falar nisso, são muitos nossos desafios enfrentados pela vulnerabilidade social. A falta de acesso a serviços básicos de saúde, educação, violência, a perda de vínculos com os familiares, a exclusão social, trazem para o indivíduo sentimentos de desesperança, ansiedade, estresse, depressão. É nesse contexto que o acolhimento psicossocial se torna um instrumento poderoso para restaurar o equilíbrio emocional, promover a inclusão, fortalecer a resiliência das pessoas. A presença de um psicólogo no processo de acolhimento psicossocial é fundamental. E é sobre esse assunto importante que a gente conversa agora com a psicóloga Débora Caneco. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Débora. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada para falar de um assunto extremamente importante no nosso contexto, né? A gente estava falando agora do cérebro, né? O funcionamento em relação às metas, né? E é o que eu falei para o doutor, ser racional, impossível ser racional 100%. E eu acho que a gente nunca falou tanto sobre saúde emocional como a gente tem falado. Acho que talvez aceitado um pouco mais que somos vulneráveis e precisamos cuidar das nossas emoções, né? Quando a gente fala de esse acolhimento psicossocial, a gente está falando do quê, Débora? Ótimo. Quando a gente fala do atendimento e do acolhimento psicossocial, nós estamos falando a respeito desse processo que a gente precisa trazer para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, porque para acolher, né, é um processo de acolhimento, é fundamental, né, no desenvolvimento para as emoções. A gente acolhe as emoções, as angústias, os medos dele, porque essa pessoa ela está passando por uma situação que ela perdeu praticamente tudo, né? Então, quando ela chega nesse estágio, ela já não tem mais estrutura para suportar nada. Então, o psicólogo social, ele entra nesse contexto mostrando para esse indivíduo as ferramentas que ele tem, porque ele tem, né? Ele só não acredita mais nessa capacidade, né? Ele não enxerga mais isso por conta de situações traumáticas. Mas o psicólogo tenta mostrar as ferramentas e oferecer, além disso, para que ele enxergue que ele tem capacidade sim, ele consegue sim hoje tomar uma decisão diferente da que ele tomou ontem, né? E como você falou, nós somos seres humanos cheios de vulnerabilidades e hoje a gente consegue reconhecer e aceitar que a gente precisa de ajuda sim, né? E eu acho que é uma forma também da gente não se esconder e não esconder as pessoas que a gente percebe que também precisam de ajuda, né? A gente tem uma lei, né, que ela fala desse acolhimento, porque a gente já teve muitos problemas anteriores, né, psicossociais, em relação até hospitais mesmo, né, que recebiam pessoas e às vezes nem faziam exatamente esse estudo clínico da pessoa e só colocava ali que a gente chamava de manicômio antigamente, né? A gente tinha isso que é muito triste você ver como isso era tratado, né? Infelizmente, acho que hoje talvez bem menos, mas ainda existam, da gente ter que pensar dessa forma. A gente tem os CAPs, por exemplo, que ajudam as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre onde que a gente consegue buscar esse tipo de auxílio, né? E o que a gente tem diante da sociedade que a gente também pode indicar às pessoas sobre isso. Perfeito. Eu costumo falar que esses equipamentos, né, o CAPs, o CRAS, o CREAS, o pronto atendimento, o PAs, o BS, os PSFs, eles são os braços do sistema para alcançar mesmo esse público. Mas que, infelizmente, quando a gente... Do lado de fora do contexto, a gente tem uma ideia do que acontece. Mas quando nós estamos inseridos dentro desse contexto, a gente consegue enxergar de fato o que acontece lá. E é realmente serviços que são negados para eles, né? Porque entende que não são sujeitos de direitos. Eles continuam sendo sujeitos de direitos. Embora estejam em uma situação de vulnerabilidade, o direito precisa ser garantido, né? Então, onde a gente encontra? Centros de abordagem social, né? Que nós fazíamos um trabalho lá de fazer a abordagem desse sujeito na rua. Então, nós não esperávamos esse sujeito chegar lá e bater na porta e pedir ajuda. Porque ele não vai pedir. Exatamente. Ele já não se sente nem digno de ser ajudado, né? Então, nós íamos até ele, nós abordávamos e oferecíamos... Como você falou, cada sujeito é um sujeito diferente. Então, ele traz com ele todo um repertório. Então, ele precisa ser ouvido de forma muito particular, né? Eu estava vendo o chefe cozinhando aqui. E aí ele explicava a receita passo a passo, né? E se você seguir à risca, vai dar muito certo e vai ficar muito saborosa e tal. Mas quando a gente fala do ser humano, é muito diferente. Não tem uma receita pronta, né? Então você acolhe primeiro essa dor, escuta todo o repertório, a gente fala da escutativa, né? A escutativa é você escutar de verdade o que aquele ser está trazendo de forma fidedigna, né? Todas as suas dores, porque não é fácil. Então a gente oferece um espaço
com segurança, que ele se sinta seguro e confortável para trazer tudo isso. É o primeiro passo. E a partir daí a gente entende a necessidade dele, porque cada um vai ter uma necessidade diferente. E aí sim, a gente faz essa ponte para os equipamentos, porque a necessidade é multifatorial, né? Não é uma necessidade desse sujeito. Ele tem um monte. Então a gente acolhe a família, né? A gente tenta restabelecer esse vínculo se as duas partes querem, porque as duas partes estão muito machucadas, né? Então é todo um trabalho com uma visão e um olhar de um todo, não é o sujeito só, né? Mas todas as dores que ele vem trazendo. Então a gente leva para o médico, a gente leva na delegacia, porque não é só um resgate de dignidade, não é só o resgate de dignidade, é o resgate de identidade. Né? Porque às vezes ele chegava lá no centro de abordagem e ele não sabia nem onde ele nasceu. Ele não sabia nome de pai, ele não sabia nome de mãe, não tinha registro mesmo de identidade. Então a gente começava a fazer uma investigação, né? Ia na delegacia e esse serviço tem para eles. E muitos nem sabem disso. Exatamente. Né? Sem pagar taxa, sem nada. Eles têm direitos e eles não sabem disso. E a gente que sabe às vezes, a gente também não se preocupa tanto e é importante isso, né? Por isso a importância de falar sobre isso. Quando a gente fala de traumas, né, e dessas vulnerabilidades, geralmente os traumas, eles são comuns, eles são parecidos, assim. O que na maioria das vezes essas pessoas sentem para que elas tenham esse acolhimento, para que elas sejam acolhidas? Tá. Veja bem, quando a gente fala do ser humano, cada um enxerga a mesma situação de uma forma diferente. Né? De repente, aquilo que dói muito em você pode não doer tanto em mim, mas aquilo que dói em mim é muito importante para você. Só isso, mas em mim dói muito. Com eles é a mesma situação. A gente vê eles passando por situações traumáticas, mas cada um traz um repertório muito diferenciado daquilo. E acredite, tem pessoas que elas escolhem estar ali. Elas não querem voltar para a família, né? Então existem muitas visões de uma mesma situação. Né? Quando a gente abordava as famílias, tinham famílias desesperadas. Olha, traz de volta, fala que o quarto dele está aqui, mas ele não queria voltar. Ele queria ficar ali. E como ele é um sujeito de escolhas, ele tem a liberdade de escolher, está tudo bem, a gente respeitava isso. Então você precisa do quê? Hoje eu só preciso de um banho, hoje eu só preciso de comida. Tá tudo certo, entende? Sem julgamentos. Por quê? Para ele está tudo bem, então está tudo bem. Né? Então a gente não julga, é um espaço sem julgamentos e críticas para ele trazer a real necessidade dele. Mas a gente não deixa de trabalhar as questões das capacidades e potencialidades que esse sujeito tem, né? Porque quando a gente começa a trabalhar isso, ele se sente, eu mereço mais, talvez eu posso mais, eu alcanço mais, talvez eu tenha autonomia para ir além e hoje talvez a minha tomada de decisão seja diferente da de ontem. Né? Então a gente trabalha pensando assim, mas sem colocar expectativa nenhuma para que não haja frustração alguma também. E nem julgamento, né? Nenhum julgamento. Quando acontece esse acolhimento psicossocial, é possível também a gente colocar essa parte medicamentosa, que eu digo não só de remédios, né? Mas às vezes é necessário, ou até mesmo internações. Isso acontece também nesse acolhimento? Muito, acontece muito. O centro de abordagem social, quando esse sujeito chegava ou quando nós encontrávamos com ele e fazia esse tipo de abordagem, se ele sentia a real necessidade, olha, eu preciso de uma internação. Por quê? Viver nesse contexto vulnerável, você não consegue viver de forma lúcida, sóbria e consciente todos os dias. Você precisa de uma fuga. Né? E compreensível isso. Então, entram as questões das substâncias psicoativas. Né? Então, a maioria tem essa questão da dependência. Quando ele reconhece que eu preciso de ajuda, então nós pegávamos mesmo pela mão. Porque é assim que funciona. Senão não vai funcionar. A gente pegava pela mão, colocava dentro do carro com identificação e levávamos lá na clínica e deixava esse sujeito lá. Precisa do médico então. Então a gente pegava esse sujeito, levava ele lá na UBS, vai fazer o tratamento, precisa tomar as injeções. Então nós pegávamos e levávamos. Porque esse primeiro passo é fundamental. Ele não vai fazer isso sozinho. Por mais que ele queira. Por quê? Porque ele vai bater lá na UBS e a porta provavelmente vai estar fechada para ele. Né? Então ele vai bater lá, talvez, na clínica. E se não tiver uma mediação, por isso o psicólogo social, porque ele também é mediador, né? Ele é agente transformador e ele é mediador, ele é a voz dessa galera que talvez não consegue ser ouvida, não consegue nem ser vista. E o pior, não é só não ser visto, porque quando a gente fala de um público invisível, quando a gente não vê, não incomoda. Aquilo que eu não vejo não incomoda, mas é um público que incomoda. Né? Então, se incomoda, vai além de ser invisível.
Quando nós começamos a trabalhar lá, no Centro de Abordagem Social, aconteciam coisas assim, quase que surreais. Mas para quem está do contexto do lado de fora, parece até que normal. As pessoas trabalhavam com higienização. Né? E a gente não fala mais sobre higienização, porque a gente está falando de ser humano, a gente fala de resgate. Né? Então, lava aqui, porque aí fica molhado e ninguém fica aqui. Isso é higienizar, isso é limpar a cidade. Né? Eu não vejo esse ser humano como ser humano. Né? Então fica muito delicado o trabalho por si só. Então a gente precisa dos braços e falar uma língua só, falar a mesma coisa, para que haja um resultado assertivo de mudança estruturada. Aí funciona. Boa. Quando ela fala de escuta, né? A gente realmente saber ouvir o outro, realmente a gente não ignorar as pessoas, não banalizar os nossos olhares e fingir que a gente não está vendo as pessoas à nossa volta, né? Isso o psicólogo está fazendo, né? De uma forma de auxiliar, mas nós, como cidadãos, também podemos fazer dessa forma. A Lelê, ela foi até Caçapava e ela vai mostrar pra gente um projeto social que destaca como um centro de treinamento na região. E ele tem o objetivo de formar atletas e a promoção de um estilo de vida saudável para toda uma comunidade. É com você, Lelê. Hoje eu vim até a cidade de Caçapava para a gente conhecer um projeto social. É o MMA Life. Por aqui eles ensinam esporte para os jovens, crianças e adultos da região, sem cobrar nada. E sabe o que é mais incrível? Transforma a vida de muita gente. Bora conhecer! Ele surgiu em 2013, né? Nós vendo a situação da criminalidade aqui na região, né? E precisando de algo importante para a inclusão dos jovens, né? E nós trouxemos o projeto para cá, uma criação bem assim, no início foi difícil por ser social, por ser apenas uma ideia, né? Não tinha um espaço, mas depois nós conseguimos esse espaço aqui, né? A comunidade Nossa Senhora da Ajuda nos emprestou esse espaço e foi muito bom para nós. E começamos assim, em 2013, apenas com uma ideia, um pedaço de tatame, e a coisa foi fluindo e hoje está grande do jeito que está hoje. Né? Para mim é um divisor de águas na minha vida, né? Eu tive uma participação na missão de paz da ONU lá no Haiti, né? E eu vi como a comunidade lá sofria muito, né? E nós levamos um pouco de arte marcial lá na época. O Exército Brasileiro mostrava arte marcial para eles, para tentar ajudar eles de alguma forma, né? E eu vi também essa ideia de fazer algo também na minha comunidade. Atualmente no projeto são 50 alunos inscritos. Eles podem fazer aula de Muay Thai, Jiu-Jitsu e Capoeira. Como nós não cobramos mensalidade, eles não têm nenhum tipo de custo, né? Apenas vir treinar, eles têm que dar esse rendimento na escola. Tem que ser frequente na escola, tem que ter comportamento bom na escola, né? E isso é cobrado, e muito cobrado mesmo em nossa academia, né? Nós cobramos essa disciplina deles. E também a educação, né? De modo geral, na comunidade, na sociedade, tem que dar um bom exemplo, ser um cidadão de bem, né? Para conseguir esse bem aqui que é treinar com a gente, né? Alunos de todas as idades são bem-vindos. E olha só que incrível, o projeto é para família real, gente. O Renan e o Thiago, pai e filho, treinam aqui no projeto. Eu queria que vocês contassem pra gente. Primeiro eu vou começar com o Renan, tá bom, Thiago? Tudo bem. Porque eu fiquei sabendo que você começou a treinar depois que seu pai veio, é isso? E o que você gosta de treinar aqui? Eu trabalho na guarda. E quantos aninhos você tem? 6 aninhos! E já treina! E você gosta muito? E você vai bem na escola também? Isso mesmo! Thiago, conta pra gente como é que foi então. Começou a trazer o filho e daí se apaixonou pelo esporte? Peguei o gosto. Na verdade, o Renan adquiria algum problema de saúde, passava bastante em psicólogo, fono, que ele tem um problema de ansiedade.
E nós achamos a importância de trazer ele para cá. E isso daqui tem sido um remédio imenso para ele. Comecei a trazer ele, gostei, comecei a praticar e agora tá nós dois aí firme e forte. Todos os três, nós estamos firmes na luta aí. Então esse projeto, o que ele significa na vida da sua família? Muito. Aqui eu tenho esse projeto como se fosse a minha família. Eu tenho o mestre Paulo como se fosse um pai, tanto na área espiritual, amiga. Paulo ele é um excelente professor em várias áreas, né? Considero muito. E cada aluno daqui desse projeto, eu tenho cada um como meu irmão também. Até aprendi muito, aprendi demais nesse lugar. Não rolar com as pessoas, o rolo é quando está tendo a luta corporal, ensina muito a gente tratar bem a pessoa, a gente cuidar daquela pessoa que nós estamos rolando. Então, é o mesmo tratativo que eu tenho em casa com a minha esposa, com meu outro filho mais velho, eu tenho com qualquer um daqui. Tantos atletas com kimonos pretos e azuis, uma princesa de kimono rosa me chamou a atenção. Evelyn, me conta quantos anos você tem e há quanto tempo você treina aqui? Bastante tempo. E quanto tempo eu treino? É mais ou menos uns 7, 8 anos. Nossa, então tem muito tempo. Quantos anos você tem? Eu tenho 10. Então você começou bem pequenininha. O que você gosta de fazer quando você tá aqui? O que você vem toda semana treinar? Porque me traz mais energia e também me ajuda quando alguém vem pra me bater, eu me ajuda a me defender. Olha só, você sabe se defender. Se caso você precisar, você se garante, é isso? Mas se eu não precisar, não preciso usar os golpes, porque aqui a gente treina uma coisa, lá pra fora a gente não pode treinar o que a gente treina aqui dentro. Qual é o seu golpe favorito? O que você mais gosta de fazer quando você tá treinando? Armlock. Depois você mostra pra mim então como é que faz? Arrasou, bom treino pra você. Um dos alunos é o Ragner. Ele conheceu o jiu-jitsu através do projeto e esse ano foi campeão brasileiro juvenil faixa verde. Quando eu cheguei aqui eu era bem novinho mesmo, aí quando eu cheguei eu já gostei. Transformou minha vida, mudou minha vida. O Gabriel participa do projeto há 2 anos e eu quero saber, Gabriel, o que o projeto transformou na sua vida? Assim, eu na escola, eu batia muitos meninos, porque eu não conseguia me controlar. Eu tinha que tomar medicamento. E aí, hoje em dia, você consegue se controlar na escola? Você aprendeu com o esporte a saber a hora de lutar, a saber a hora de conversar com os amigos? Me conta. Eu aprendi também isso. O Cláudio é um dos professores voluntários, ele dá aula de capoeira aqui no projeto, mas é conhecido como? Durão. Cláudio, conta pra gente o que pra você é ser voluntário nesse projeto e saber que vocês ajudam a transformar a vida de tantas crianças e adolescentes. Sem palavras, você sair do serviço cansado, não chega aqui, você descansa. E é prazeroso treinar com essas criançadas aqui. Eu te proponho um desafio para treinar junto com a gente da capoeira, topa? Socorro, eu não tava preparada pra isso não, Durão. Eu topo, mas aí depois você me conta qual que vai ser o meu apelido? Com certeza, pode deixar. Partiu. Por essa eu não esperava, viu, gente? Mas olha, amei conhecer todo mundo, o projeto. Vamos dar tchau pro pessoal de casa? Tchau! Adorei, muito bom, viu? Um beijo pra você. Lelê, é tão gostoso a gente ver o sorriso, né? No rosto das pessoas, isso muda totalmente a nossa cabeça, viu? Você de casa sabia que o nosso Santuário Nacional também tem diversas obras e projetos sociais? Além de cuidar da Casa da Mãe Aparecida, a gente também tem a missão de construir gente, como a gente sempre mostra para vocês, e muitas histórias. Quer conhecer esses projetos? Acesse a12.com/obras sociais. A gente estava falando da vulnerabilidade das pessoas que estão morando nas ruas, mas a gente tem que lembrar que todos nós, né,
temos os nossos problemas e às vezes a gente não consegue controlar as nossas emoções. Esse é um exemplo muito bonito dos projetos sociais, né? Uma criança com ansiedade, uma outra pessoa com depressão, uma outra pessoa que às vezes troca um vício, né? E o olhar do próximo para isso. Como que a gente pode trabalhar melhor isso e a gente também ser um agente, né? Para ajudar a sociedade, para nos ajudar. Exatamente. Quando a gente desenvolve a questão da empatia, né, não tem como... A empatia, na verdade, não é se colocar no lugar do outro. Né? A empatia é eu desenvolver uma percepção parecida com a do outro. Né? Porque eu nunca vou conseguir me pôr no lugar do outro, até porque a gente tem vivências diferentes e a gente recebe essas vivências de forma muito única, né, e particular. Então, eu desenvolver uma percepção parecida com a do outro, eu já começo a enxergar o outro de uma forma muito diferente. Eu respeito as limitações dele, porque a gente tem dificuldade para isso, né? A gente tem dificuldade de respeitar o espaço, as limitações, as dores, parece que o outro sente muito ou não sente nada, né? Então, quando eu desenvolvo esse olhar, né, eu começo sim a enxergar de uma forma muito diferente. De repente a mesma situação, mas por vários ângulos, né? Entender que todos nós estamos sujeitos a riscos o tempo todo, a estar em situação de vulnerabilidade. Quem não? Né? Então essas pessoas mesmo que estão um dia estiveram talvez numa posição como nós estamos hoje, né? Tinha trabalho, tinha sua família, tinha tudo. E por um momento tudo aconteceu. Por isso que a gente chama de situação, porque ela pode mudar a qualquer momento. É só uma situação e ela passa, né? Quando a gente entende isso, a gente se transforma num agente transformador na vida do outro, com certeza. Que lindo isso. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar e vai verificar e valorizar ainda mais o trabalho de quem cuida da nossa mente, que são os psicólogos, os psiquiatras, enfim. Então, muito obrigada, prazer. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, aproveita para seguir @psico, tá aparecendo para você aí. Débora Caneco, tá aparecendo tudo junto aí na tela, que é o Instagram. Um beijo para você. Obrigada. Viu?